A gente viu ontem todo esse fuzuê aí com o vazamento do suposto cartão de vacinação do Bolsonaro. Eu fiz um vídeo falando sobre isso agora há pouco, algumas horas atrás também, e disse que traria outro vídeo explicando pra vocês a preocupação real do Bolsonaro e o que diz a lei, se ele realmente se vacinou ou não. No dia 1º de janeiro, o presidente Lula assinou um despacho para que a CGU tenha 30 dias para analisar se mantém ou se derruba os sigilos que o Bolsonaro colocou de 100 anos em vários documentos. A coisa pública, como vocês devem saber, ela é regida por alguns princípios. Entre estes princípios, o princípio da publicidade. Então, não se pode colocar qualquer coisa em sigilo, porque é mera vontade de uma liderança política, do chefe de Estado. Precisa-se ter critérios ali preenchidos, e a própria Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527 de 2011, estabelece ali alguns critérios que não podem ser utilizados para colocar um documento em sigilo para tentar, por exemplo, esconder um crime, que é o que possivelmente o Bolsonaro fez. Eu vou trazer aqui para vocês várias informações sobre essa situação e vou trazer também aqui opiniões que envolvem políticos que estão em um grupo de WhatsApp com o Bolsonaro, entre eles senadores do PL, que têm externado ali que o Bolsonaro está preocupado se os dados do cartão de vacinação dele vierem a público, ficar exposto que ele tomou a vacina, enquanto desestimulou que milhões e milhões de brasileiros se vacinassem. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta, porque o presidente Bolsonaro está extremamente preocupado com a possibilidade real de ele ser responsabilizado pela morte de quase 700 mil pessoas. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal ou apoiador, a maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de outra maneira além de ser membro, colabore com o nosso Pix. O Pix do canal é esse que tá aparecendo aí, você não é obrigado a colaborar, mas se quiser e puder, colabore. É uma maneira que vocês têm de manter esse canal e outros aqui no YouTube trabalhando de forma independente. Ontem vocês viram aí que viralizou essa situação do Bolsonaro, o cartão de vacinação, vacinou, não vacinou, a data não bate, é ele, não é ele, enfim. A gente já destrinchou tudo isso no vídeo anterior a esse. Se você tá chegando nesse vídeo aqui sem ter visto o vídeo anterior a esse, volta pra assistir o outro, depois você vem pra cá pra ver esse. Porque após essa repercussão da assinatura do despacho do Lula na segunda-feira para derrubar os sigilos, né, pedir que a CGU, já que o Lula é uma figura democrata, que respeita o Estado democrático de direito e respeita as autoridades de Estado também, as instituições, as autarquias, ele determinou que o órgão responsável, que é a CGU, faça análise sobre a legalidade ou não da quantidade de sigilos que o Bolsonaro colocou em documentos. E eu vou ler para vocês daqui a pouco os artigos e incisos e parágrafos que determinam quando não se pode colocar sigilo em um documento, porque, como a gente sabe, a coisa pública ela é versada por alguns critérios. O artigo 37 da Constituição fala sobre alguns desses critérios, que estariam ali, por exemplo, entre eles, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Ou seja, por via de regra, tudo que está envolvendo a res pública, né, a coisa pública, precisa ser público, já que a gente vive em uma democracia, um governo do povo. Nós, o povo, escolhemos os nossos representantes através de processos seletivos, em via de regra também, e eles precisam ajudar na gestão da coisa pública para que a nossa democracia continue funcionando e para que a gente saiba como é que a coisa pública está sendo gerida, já que parte do que é utilizado para gerir a coisa pública, ou todo, vem de arrecadação de impostos ou de mobilização popular em torno da permissão da organização do Estado como ele se mantém hoje, tripartição dos poderes, uma democracia representativa e mais quase que plena, né? A gente ainda não tem uma democracia tão consolidada, a nossa democracia é jovem, mas enfim. Então, se ficar comprovado que o Bolsonaro colocou sigilo para esconder crimes, por exemplo, que ele cometeu, isso vai ser derrubado. Porque, como eu vou citar para vocês já já, a Lei de Acesso à Informação estabelece ali quando não se pode colocar um documento em sigilo. E aí, sabendo desse despacho do Lula, que inclusive a gente deve ter uma resposta até o dia 31, já que ele assinou o despacho no dia 1º de janeiro, e a CGU tem 30 dias para se manifestar, a gente vai saber ainda nesse primeiro mês se o Bolsonaro
utilizou o seu cargo de presidente da República, que é óbvio, para colocar documentos de sigilo que não tinham essa permissão legal e utilizou isso para poder esconder crimes, a gente vai saber muito em breve, mas ele já está preocupado. Por que ele já está preocupado? Porque segundo políticos que estão em um grupo do WhatsApp com ele, inclusive um senador do PL que não se identificou em algumas entrevistas que ele deu aí, ele disse que o Bolsonaro está preocupado que se liberar o documento específico da vacina dele, cartão de vacinação, seja comprovado que ele tomou a vacina enquanto se estimulava a população a não se vacinar. E aí vai se caracterizar alguns crimes cometidos pelo Bolsonaro de forma dolosa, intencional. Isso pode complicar ainda mais a situação dele. Inclusive, alguns dados da CPI da Covid-19 passam aí agora a ser vistos, quem sabe ali pela Procuradoria-Geral da República de outra maneira, após a confirmação desses dados, e a gente vê que ele pode até ter um processo em cortes internacionais aí, mais complicado, porque como eu trouxe para vocês em outra rede social, o Brasil é signatário do Estatuto de Roma, e lá no artigo 6º fala sobre o crime de genocídio, e o Bolsonaro provavelmente incorreu nesse crime, se ficar comprovada a sua ação deliberada, em específico contra os povos indígenas, contra pessoas que vivem ainda em região de antigos quilombos. E aí a situação dele realmente é problemática demais. Por isso que ele se evadiu do Brasil. E é o que é que disse aqui o senador que está nesse grupo com o Bolsonaro do WhatsApp. Bolsonaro diz que vai à justiça após Lula revogar sigilos de 100 anos. E lembrando que o Lula não revogou. O Lula assinou um despacho pedindo para que a CGU, que é quem cabe essa atribuição, de manter ou não manter o sigilo de 100 anos dos documentos que não caibam, por exemplo, essa possibilidade. Bolsonaro afirmou que não aceitará de cabeça baixa, e aí abre aspas para o que teria dito o senador, se liberarem o conteúdo de sua caderneta de vacinação. O senador do PL afirma que um dos medos do ex-presidente é que descobrirem que ele tomou a vacina enquanto agiu para que milhões de brasileiros não se vacinassem. O ex-presidente Jair Bolsonaro, e é tão gostoso falar essa palavra, né, ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmou a aliados nesta segunda-feira, dia 2, ali tá errada a data, que caso um de seus vários sigilos seja derrubado, ele pretende ir à justiça contra Luiz Inácio Lula da Silva e o governo federal. As informações são do IG. Após Lula assinar a revogação de diversos decretos do governo Bolsonaro, Bolsonaro comentou em um grupo do WhatsApp que irá ao STF para impedir a derrubada dos sigilos de 100 anos. O Bolsonaro avisou a pessoas de seu entorno que não aceitará de cabeça baixa se um dos decretos forem revogados, com informações íntimas dele que acabem vindo a público, por exemplo. E aí isso é algo complicado, né? Porque a quantidade de vazamentos que o Anonymous tem feito de dados do Bolsonaro íntimos, CPF, nome do pai, da mãe, endereço, telefone, propriedades, impostos devidos, enfim. Um monte de coisa aí é complicado. Dizer que o problema é vazar dado íntimo. O problema dele é vazar o dado que envolve especificamente a vacina. No grupo em questão, um dos integrantes destacou que o ex-presidente não vai aceitar que liberem o conteúdo de sua caderneta de vacinação. O mesmo integrante, que é senador pelo PL, partido do Bolsonaro, ressaltou que não sabe qual é o medo dele. E aí tá óbvio qual é o medo dele, né? Ninguém sabe, acho que nem os filhos dele. Mas em Brasília os comentários é que ele tomou a vacina. Contou, além disso, outros membros da legenda acreditam que o político deve ter tomado a vacina e quer esconder isso dos seus seguidores. No entanto, um ex-assessor do Bolsonaro defendeu o ex-capitão e apontou que uma coisa não tem nada a ver com a outra. A caderneta de vacinação é algo íntimo. Ninguém precisa sair mostrando em nenhuma situação. O que querem fazer com o Bolsonaro é perseguição política ou com um documento pessoal. E aí não tem nada a ver de documentação pessoal, perseguição política ou algo do tipo. O que está acontecendo é que a gente tem quase 700 mil vidas perdidas para a Covid-19 em um momento que o líder da nação, o senhor Jair Messias Bolsonaro, utilizou o seu cargo de presidente da República para desestimular parte da população que morreu a não tomar vacina. A alegação dele é que as máscaras não funcionavam, que a vacina não funcionava, que medicamento que era ineficaz serviria supostamente para tratar o problema da Covid-19 e ao comprovar, por exemplo, que ele tomou a vacina, isso vai cair por terra. Por quê, Carlito? Porque olha o que diz aqui a Lei de Acesso à Informação, que esse é o grande medo do Bolsonaro. A Lei de Acesso à Informação estabelece aqui no artigo 31, por exemplo, e no artigo 32, o artigo 31, parágrafo 4º, quando não se pode colocar um documento em sigilo ali para poder se proteger de uma possível conduta criminosa. E tá aqui, ó, artigo
31 da Lei de Acesso à Informação. A Lei de Acesso à Informação é qual, Carlito? A Lei de Acesso à Informação é a Lei 12.527. Basta você digitar no Google, Lei de Acesso à Informação ou Lei 12.527/2011, que vocês já vão ter acesso a essa lei. E lá no artigo 31, tá falando aqui, ó, dos dados pessoais. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, a vida privada, honra a imagem das pessoas, bem como as liberdades e garantias individuais. Ou seja, ele tem direito à privacidade dele? Tem. Porém, como diz aqui o artigo 4º, o parágrafo 4º, perdão, do artigo 31, tá aqui, ó. A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem de pessoas não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar o processo de apuração de irregularidades em que o titular das informações, estiver envolvido, bem como ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância. Ou seja, o Bolsonaro não poderá alegar que o cartão de vacinação dele contém dados privados e íntimos e que não devem, por exemplo, ser divulgados, se essa divulgação comprovar, por exemplo, ou se essa manutenção aí do sigilo comprovar que ele está envolvido em alguma ação de irregularidade. Além disso, aqui no artigo 32, que eu também separei para vocês aqui, ó, artigo 32, nos incisos 5 e 6, olha o que diz aqui, ó. Impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiros ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou outrem é irregular, tá aqui, ó. Constitui condutas ilícitas, olha o que diz o artigo 32. Constitui condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou militar. Impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiros ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem. Inciso 6º, ocultar da revisão de autoridade superior competente informação sigilosa para beneficiar si ou outrem ou em prejuízo de terceiros. E aqui a gente também sabe que outros documentos que ele acabou destruindo ali, que podem também enquadrar ele ou terceiros aí nessa situação que envolve a lei de acesso à informação. Vocês entenderam qual que é o medo do Bolsonaro? Porque o que é que vai acontecer? A CGU vai pegar aqui a lei de acesso à informação e vai olhar aqui. Vamos pegar aqui o artigo 31 no parágrafo 4º. Os dados do Bolsonaro podem ser vazados ou mantidos em segredo, já que o cartão de vacinação é algo privado. Aí você vai vir aqui, por exemplo, no parágrafo 4º e vai estar: a restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem da pessoa não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar o processo de aplicação de irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido. Ou seja, a gente sabe que o Bolsonaro foi investigado, por exemplo, na CPI da Covid-19 e tem alguns inquéritos aí que ele tem respondido por justamente negar algumas ações que deveriam ser tomadas por ele e pelo Estado brasileiro durante a pandemia da Covid-19. Então, e outros casos que foram arquivados aí, se surgirem fatos novos como esse, por exemplo, se pode reabrir as investigações e aí o mito vai se complicar ainda mais. E lá no artigo 32, incisos 5 e 6, também está claro que não se pode, por exemplo, colocar sigilo um documento para poder esconder uma conduta ilícita, um ato criminoso. Vocês entenderam por que o mito fugiu do Brasil? Porque ele sabe que quando ele voltar, ele vai ser provavelmente preso. Eu quero que vocês acessem, vai estar tudo aqui no comentário fixo, as fontes que eu utilizei, né? O artigo 31 da Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação, o artigo 32, o artigo 31 no parágrafo 4º, o artigo 32 é no inciso 5 e 6, e também a gente precisa lembrar que as autoridades têm direito sim de colocar documentos sob sigilo, desde que preencham as premissas legais e que não viole o princípio do artigo 37 da Constituição da publicidade, bem como não viole os elementos constantes nos artigos da Lei de Acesso à Informação para poder utilizar o critério do sigilo para benefício particular ou de outrem, né, pessoa próxima ali, ou de outra pessoa que seja de interesse do indivíduo que está colocando no sigilo, ou que tente esconder uma conduta delituosa, criminosa ou ato ilícito, que é o que o mito fez. Compartilhe esse vídeo se você puder, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais e manda pro máximo de amigos que vocês têm bolsonaristas aí, para que eles entendam por que o mito fugiu. Ele tá com medo, ele sabe que será preso, porque ele cometeu muitos crimes e agora a situação chegou no ponto final, ele não é mais presidente. No mais, como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Até nosso próximo vídeo.